Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Em meio à explosão de casos de dengue, a gente chama a atenção sobre a importância de redobrar os cuidados. Afinal, é nesse momento que surgem muitas receitas, fórmulas e indicações para combater os sintomas da doença. O ideal é sempre procurar ajuda médica. O Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas 4 primeiras semanas deste ano, o que representa uma alta de 273%, segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Vigilância e Ambiente do Ministério da Saúde. A situação preocupa, já que o país vem de um 2023 com um recorde: 1.094 mortes em razão da doença, que se manifesta de 2 formas. A clássica, que é a mais comum, provoca sintomas como febre, prostração e dores de cabeça, musculares, articulares e atrás dos olhos. Já no caso da hemorrágica, o paciente fica mais debilitado, com dor abdominal intensa e sangramento nas gengivas, nariz, vômito, às vezes com sangue, além da presença de sangue nas fezes. 1 a cada 10 casos de dengue pode evoluir para a forma mais grave da doença. E a preocupação nestes casos é que o uso de medicamento em situações comuns pode agravar ainda mais a situação em casos de infecção pelo vírus da dengue. Remédios encontrados facilmente sem a necessidade de apresentar receita, como ibuprofeno, aspirina, nimesulida e o diclofenaco, por exemplo, estão nessa lista. Segundo essa farmacêutica, oferecem riscos todos aqueles que pertencem à classe chamada de anti-inflamatórios não esteroides, que envolvem analgésicos e antitérmicos. No balcão, a gente já tem um protocolo, né, que se for suspeita de dengue, a gente não prescreve anti-inflamatórios, né, não hormonais, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, né? Porque a dengue pode levar a problemas de hemorragia. Geralmente a gente passa tratamento paliativo, né? Que é com dipirona, paracetamol para dor, febre, né? Um reidratante oral, né? Só pelo desconforto. Os anticoagulantes também devem ser evitados. Em casos de suspeita ou confirmação de dengue, a preferência deve ser pelos analgésicos como dipirona e paracetamol, sempre com recomendação médica. Pode dar um problema gastrointestinal forte, né? Dar problemas sérios, né? E a dengue hemorrágica pode levar à morte, sim. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, exatamente. Com muita orientação no balcão, orientação médica e do farmacêutico também. Hoje não há um remédio específico contra a dengue, mas a vacina chegou na rede privada no ano passado, custando em média R$ 400 a dose, e a rede pública gratuitamente a partir deste ano. O Ministério da Saúde anunciou que 521 cidades brasileiras vão receber ainda este mês doses do imunizante Qdenga, do laboratório Takeda, para aplicar através do SUS, em uma população entre 10 e 14 anos de idade, que tem o maior índice de hospitalização entre os aptos a tomar a vacina. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma imunização em massa começou em janeiro, devido a um convênio entre o fabricante e a prefeitura. Até agora, 21.800 pessoas entre 4 e 60 anos de idade tomaram a primeira dose. E o governo publicou uma medida provisória que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. A partir de agora, quem ganha até 2 salários mínimos fica isento de pagar o imposto de renda. O governo federal publicou uma medida provisória liberando do tributo o trabalhador que recebe até R$ 2.824 por mês. De acordo com o governo, a medida deve isentar 15.800.000 brasileiros do imposto de renda. Antes, o teto de isenção estava em R$ 2.640. O valor correspondia a 2 salários mínimos do ano passado. Com o reajuste do mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412 neste ano, quem recebia menos de 2 salários mínimos teria de pagar o tributo. Em janeiro, o presidente Lula prometeu que o governo revisaria a tabela do imposto de renda para incluir esses trabalhadores na faixa de isenção. Hoje é o último dia do julgamento do ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. Ele é acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022. A maior expectativa é pelo depoimento do brasileiro e pela apresentação das conclusões dos peritos envolvidos no caso.
Há uma série de laudos periciais que serão divulgados que vão ajudar a formar a decisão da Justiça. A decisão sobre se condena ou absolve o réu não deve sair nesta quarta-feira. A sessão desse terceiro dia de julgamento deve começar daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E olha só, a chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina. O movimento marca um revés para o presidente Javier Milei. A lei estava em plena votação por artigo quando o deputado Oscar Zago, líder da bancada governista, pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares, que dessa forma deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Milei reagiu. Em uma rede social afirmou: "Nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país." Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da Lei Ônibus. Entre os pontos contestados pela oposição estão a concessão a Milei de poderes delegados por um ano, que permitiriam governar por decreto, e um eventual controle parlamentar. Pelo menos 5 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra nas Filipinas. Trabalhadores de uma mina de ouro estavam num ponto de ônibus e foram soterrados. De acordo com a imprensa local, 45 foram resgatados com vida e até agora existem mais de 40 desaparecidos. O desastre provocado pela chuva aconteceu em uma região montanhosa no sul do país. E cerca de 6.000 hectares de florestas nativas foram consumidos por um incêndio na Patagônia Argentina. Autoridades demonstram preocupação com a falta de previsão de chuvas para os próximos dias. Estima-se que 200 hectares tenham sido queimados na região sul do parque, na área de Braço Tristeza, que só pode ser acessada por barco através dos lagos. Vários circuitos turísticos foram fechados como medida de precaução. Desde 25 de janeiro, as autoridades também combatem um incêndio em uma grande área de floresta no Parque Nacional Los Alerces, na província de Chubut, um patrimônio mundial da Unesco por sua biodiversidade. Cerca de 6.000 hectares de florestas nativas, arbustos e pastagens já foram consumidos em Chubut. De acordo com o Serviço Meteorológico, o clima complica o trabalho da brigada. A umidade relativa do ar estimada é de 30% e não há previsão de chuvas fortes para os próximos dias. As autoridades informaram que o incêndio em Rio Negro começou devido à imprudência dos campistas, enquanto em Chubut, eles suspeitam que o fogo foi iniciado intencionalmente. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.